Ih, tô sem cabelo. Cortei cabelo. Mas enfim. Depois de uns bons meses usando lá a chuteira, que eu esqueci o nome, né? Mas essa aqui, fazer um pouco como é que foi falar desses meses, né? Como é que foi usar ela em, em jogo, né? Em jogo mesmo, né? Jogando bola, em gramado, etc e tal. Então, como vocês podem ver, ela tá meio sujinha, né? Mas aí não tem muito o que fazer. Terra, né? Tem terra no gramado também. Se quiser, acho que dá pra só dar uma limpadinha pra manter ela bonita, mas enfim. Acho que tem seu charme ela sujinha assim. Eu não tirei, né, a língua aqui, como você pode cortar, né? Continua aqui. E tá tudo aqui intacto, né? Inteiro, assim. Só ela tá um pouquinho suja, mas é, nada descolando, nenhum buraco aparecendo, né? E em questão de infraestrutura, né? Em questão do seu, do seu acabamento, ela tem muita qualidade, né? Acho que inclusive o preço ilustra isso muito bem, né? Porque ela, o preço cheio, se não me engano, é 1.000 ou 1.000 e pouco, alguma coisa assim, né? E eu peguei lá em uma promoção, consegui pela metade do preço, por 500 conto, dá pra dividir aí algumas vezes, aí facilita pro bolso, né? Inclusive, outro dia eu entrei lá, tinha, acho que ela tava até um pouco mais barato que isso, tava 480, 470, alguma coisa assim, né? Mas algumas coisas que eu achei muito bom nisso aqui, né? Acho que talvez por ela ter essa maior qualidade, esse preço um pouco mais alto, né? Você vê que o solado dela, né, as travas, elas fazem parte do solado, né? Isso aqui não sai, né? Isso aqui não dá para tirar com facilidade, isso não sai, né? E isso aqui é tudo uma coisa só, né? Então essa placa aqui junto com as travas da sola, né? E uma coisa que eu acho isso muito bom, né? É que, por exemplo, eu tava lá treinando, né? E um dos meus amigos, meus colegas, ele tem uma outra chuteira, que ela é um pouco mais antiga, ele já tem ela há um tempo, mas ela também é de uma qualidade um pouco inferior a essa, né? Então, por exemplo, lá na chuteira dele começou a sair as travas, porque a placa da trava e do solado era meio que uma mesma peça, sabe? Então aqui você consegue ver que tem essa diferença, né? Tem aqui as travas um pouco transparentes e esse espaço aqui que parece como se fosse um vulcãozinho, né? Que provavelmente elas estão encaixadas aí por alguma coisa que eu não sei, né? Mas a dele, por exemplo, era tudo como se fosse uma coisa só. Então você tinha aqui o solado e o solado ele fazia as voltas como se fosse a trava, né? Não era algo assim encaixado ou com essa firmeza que essa aqui tem, por exemplo. E aí uma das desvantagens disso, né, com o passar do tempo, com o passar do que ele ia usando, né, claro que também ele não ter utilizado ela durante um tempo também pode ter prejudicado, né, ela começou a sair, né, então o solado dela começou a sair, consequentemente junto com as travas começou a sair, né, então é isso, tipo, é uma chuteira que ela não tem a mesma qualidade que essa aqui tem, por exemplo, né, mas é aí que você entende, então, por que de certas coisas acontecerem, né? Então tem um valor que está atrelado a isso. Assim, eu não pagaria R$ 1.000 nisso, claro, mas dá para você conseguir descontos e tal. Mas assim, não é à toa que ela tem esse preço maior, porque a qualidade dela é maior também. Ela vai durar mais, né? Acredito eu. Claro, se você só tiver ela e usar ela, porra, 5 dias na semana, ela vai durar menos do que se você usar ela duas, três, uma vez durante a semana, né? Então, mas enfim, achei isso um aspecto interessante que dificilmente isso vai acontecer com essa, se acontecer, né? Acho que é mais provável de acontecer um rasgo, um furo nela, do que do solado sair, né? Ou descolar e as travas caírem, por exemplo, da chuteira, né? Então, e um pouco dela no jogo em si, né? Ela é uma chuteira que ela tem aqui o seu bico, ele não é muito estreito, né? Acho que vocês conseguem ver aí. Ele tem um pouco essa curvatura aqui e aí fecha um pouco aqui na ponta mesmo, no bico, né? Mas aqui não é uma estrutura muito estreita, o que pra mim é muito bom. Meu pé é um pouquinho, ele é assim, né? Vai abrindo um pouco ali nos dedos. Então, por exemplo, eu tinha uma chuteira da Umbro, que era de futsal, que eu esqueci o nome do modelo dela. Não era Pro Bump, não era nada assim. Era alguma coisa que tinha a ver com velocidade, sei lá, alguma coisa assim. Só que
eu gostava dela porque ela era mais baixa, né? Eu não gosto das que tem tanto amortecimento. Só que o bico dela se estreitava muito. Então, vez ou outra, assim, até com uma certa frequência, ainda mais porque eu jogo mais futsal do que do campo, né? Eu tinha vários. Não chegava nem a formar bolha, mas eu tinha aquela dorzinha ali naquela parte externa do dedão, né? Que era onde ficava batendo e onde ficava apertando ela. Infelizmente eu não tenho mais aqui, porque ela, enfim, ela foi-se, né? Começou a abrir buraco e tal. Você não mostrava pra vocês. Mas ela era muito estreita e machucava um pouco o pé se você, enfim, se você ia para jogo, jogava muito, etc e tal, né? Então, essa aqui, por outro lado, eu jogo com ela tranquilamente, assim, em nenhum momento eu sinto dor, né? Não sinto essa mesma dor dessa outra, por exemplo, né? Então, eu acho que é muito confortável quando ela tá no pé, né? Muito confortável jogar com ela de maneira geral, né? Acho que você tem um bom espaço, ela encaixa bem no pé se você precisar amarrar um pouco mais forte ou não, né? E ela é muito confortável para jogar. Acho que não só pelo ato assim de correr, de estar em campo e de pisar com ela, mas o toque na bola também é muito suave, né? O passe é muito bom, né? Você consegue ali sentir um toque um pouco melhor, né? Com a bola. Tudo bem que eu estou falando em comparação com chuteira de futsal, né? Não com chuteira de campo, porque essa é a primeira chuteira de campo que eu tenho. Mas, no geral, assim, o toque na bola com ela é muito macio, né? E para mim, essa questão aqui do bico ser um pouco mais larguinho é excelente, porque é isso. Eu não fico com uma bolha no pé, não saio machucado com o dedão por causa de ficar apertando, né? Então, nesse critério, assim, ela assim, é excelente, né? E aí tem, assim, só algumas coisinhas, umas lasquinhas aqui que bate, né? Suja e tal. E aí tira um pouco da cor. Mas, no geral, assim, é uma chuteira que realmente é muito boa. Eu gosto muito de usar ela, né? Então, de maneira geral, esses meses que eu usei ela foram muito bons, né? Inclusive é foda porque você compra essas chuteiras e aí você fica com vontade de querer comprar outras pra testar outras, mas porra, é caro pra caralho chuteira aqui no Brasil, né? Tem umas que custam aí 2 conto, mais de 1.000 conto, né? Essa aqui mesmo é 1.000 conto. Então é foda, né? Mas dá vontade de você usar pra ter outras, porque é bonita, né? E pra testar também, pra ver como é que fica de diferentes formas, né? Podia ter um esquema meio de aluguel de chuteira, sabe? Você podia lá, deve ter algum lugar que faça isso. Mas enfim, acho que tá aprovadíssima essa chuteira. Continua linda, né? Lindíssima. Aqui tem uns negocinhos às vezes assim que dá uma saidinha, não sei se tá vendo aí. Mas um fiozinho solto só que é só cortar, né? Mas nada demais. E acho que só, né, pra não ficar só isso da review, porque é um bagulho, enfim, que foi bom, que acho que é uma coisa que eu andei pensando agora, jogando campo, né? Que eu não sei que idade que você tá aí, que idade que você que tá vendo o vídeo tem, né? Mas eu, por exemplo, já tô chegando perto dos 30, né? E uma das coisas que me acompanha ao longo da vida é justamente o futebol, né? Então acho que desde muito cedo meu pai me ensinou a jogar bola e aí eu nunca mais parei, né? Não lembro exatamente quando que foi, mas eu era muito muito bebê, muito criança quando eu comecei a jogar bola. E aí lá onde eu morava, né? Que eu morava em Brasília, lá tinha muitas quadras assim espalhadas pela cidade. Então eu fui muito acostumado a jogar em quadra de futsal. Não necessariamente futsal, porque eu era criança, eu jogava com a bola de campo, mas eu jogava em quadras, né? Em quadras de futsal. Eu nunca joguei muito em campo, né? Como eu falei, essa é a minha primeira chuteira de campo, né? Então eu nunca tive uma chuteira de campo. Eu tinha muita chuteira de futsal e eu tive algumas de society. E era aquela coisa, né? Ia com chuteira de futsal pra todo lugar. Ia com chuteira pra escola, pra aniversário, pra festa junina, pra ir no shopping, por qualquer coisa, ia com chuteira de futsal. E se tivesse uma oportunidade, ali eu chutava a bola, né? E aí, basicamente foi o futsal, então, que me acompanhou, assim, a minha vida inteira até agora, né? Então, teve ali alguns momentos que eu fui parando um pouco de jogar futsal. E eu comecei a fazer outras coisas, como, por exemplo, na época ali da pré-adolescência, adolescência, eu jogava muito videogame. Então, era muito FPS, alguns no computador. E jogava muito online, né, com os amigos. Então, eu fui deixando de jogar um pouco o futsal. Mas eu ainda continuava vez ou outra, né? Até que na faculdade eu voltei, né, a jogar futsal ali no time da faculdade e tal. Mas eu percebi que era muito diferente, tipo, a sensação de jogar quando eu era mais novo da sensação de jogar agora, né?
Acho que é muito porque de início eu não conseguia fazer as coisas que antes eu conseguia, né? Então eu imaginava fazer certas coisas, certos lances, certas jogadas na cabeça, mas eu não conseguia executá-las, porque meu corpo já não estava ali mais tão bem adaptado ao que antes eu fazia com tanta frequência, né? Que era jogar bola. Mas entra um outro aspecto que acho que era o que eu queria falar aqui com vocês, que é eu fiz isso por tanto tempo que parece que deixou de ser só futsal, né? Acho que não tem como a gente, né, não levar em conta isso que hoje em dia o esporte ele é trabalho, né? Ele é uma forma de trabalho, né? Ele é também trabalho, então ele tem algumas exigências como trabalho tem, né? E por mais que o esporte na sua adolescência, o esporte universitário, o esporte ali no ensino médio, ele não seja necessariamente trabalho, ele ainda tem um certo aspecto meio assim, né? Porque vai ter um técnico, né, que ele vai montar um plano de treino, ele vai querer que o time dele jogue de certa maneira, então ele vai ter treinamento, né? Ele vai passar ali alguns exercícios que é para você executar aquilo com o mínimo de erro possível, né? E acho que essas coisas, quando elas vão se repetindo e você vai ficando mais nesse ambiente do que naquele ambiente de quando você era pequeno, que, porra, futebol é divertido, fazer gol é legal, driblar é legal, tocar bola é legal, e você só se diverte e brinca, e isso passa a ser, então, tipo, eu tenho que errar menos, tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, eu tenho que dominar desse jeito, tem tal jogadas pra gente fazer, eu tenho que me posicionar assim, eu tenho que me posicionar assado, aí a coisa vai deixando de ser aquilo, né, e vai se tornando algo mais próximo de uma seriedade meio trabalhista, assim, de execução e de objetivos, e tem que ganhar campeonato, tem que ganhar jogo e essas coisas assim, né? Então, o futebol vai deixando de ser algo que não tinha ali tantos motivos a não ser a brincadeira e a diversão, e vai passando a ter muitas questões que estão envolvidas ali em jogo, né? Que é ganhar campeonato, que é ganhar partida, que é executar bem, que é melhorar, que é, no caso, se você for profissional, que é receber o seu salário, né? Então você está fazendo isso, você está sendo pago para fazer isso, né? E por mais que nesses ambientes, por exemplo, de escola e faculdade não seja trabalho exatamente, ainda é um pouco essa ambientação de trabalho, né? Então, quando eu entrei na faculdade e comecei a jogar, para mim foi muito difícil de chegar lá e me deparar com essa situação de, primeiro, eu não estar conseguindo executar o que antes eu conseguiria, e segundo, de eu não necessariamente estar gostando tanto de jogar quanto eu gostava antes, né? E eu ficava pensando nisso, assim, de por quê, porra, por que que eu não tô conseguindo me divertir tanto, jogar tanto? Por que não tá sendo necessariamente bom jogar? Ou por que que não tá sendo tão bom quanto antes de jogar futebol? E aí, claro que tem a questão que não vai ser como antes, porque agora não é como antes, né? Muita coisa mudou, eu mudei. Então não tem como ser como antes, porque é simplesmente impossível, né? Só seria como antes se eu voltasse a ser criança, se eu voltasse no tempo. Mas aí ficou isso de por que que não tá sendo tão divertido, por que que não tá sendo tão gostoso, né? E aí eu comecei a pensar nessas questões de, porra, é isso, né? Cada coisa, cada movimento, cada pensamento, cada movimentação, cada lugar da quadra que você vai estar, cada toque na bola, né? Ele tem alguma questão por trás. Então é muito difícil você, até mesmo no universitário que não é profissional, de você só jogar sem pensar, né? Então tudo bem, tem ali um aspecto que do que você já tá, do que você já desenvolveu como a sua técnica e simplesmente algo fluido, né? Que você não precisa necessariamente pensar para fazer, mas tem tudo isso que é esse peso técnico e dessas responsabilidades de ganhar jogo que estão ali atrelados. Então, tipo, você dominar a bola bem é importante. Então, para você fazer isso, você tem que começar a treinar esse jeito que você vai dominar a bola, né? Se você vai dominar ela mais saindo na marcação, mais por dentro, mais assim, mais assado, você vai pisar em cima já para ir pro drible, se você vai tabelar de primeira, e tudo isso vai começando a virar uma grande bola de neve tática, assim, né? E acho que isso um pouco é um dos motivos né, tô falando principalmente da minha pessoa, mas talvez tenha mais gente que se sinta assim, né? De o futsal para mim está sendo menos divertido e mais uma questão assim de jogar competitivamente, né? E tudo bem, assim, não é tão divertido quando era naquela época, isso eu já aceitei, mas ainda assim, em alguma medida eu tenho gostado de jogar e por isso eu continuo jogando, ainda assim é algo que eu gosto de fazer, né? Só que aí, quando eu comecei agora a treinar o futebol de campo, é como se eu tivesse descobrido um novo mundo. Descobrido não, puta que pariu, se eu tivesse descoberto um novo mundo, né? Perdão aí a todos os professores de português. Mas é como se eu tivesse descoberto um novo mundo com o futebol de campo.
Porque, como futebol de campo, eu estou treinando e não é junto da minha faculdade. Ou seja, eu não tenho nenhuma obrigação de executar bem, de fazer coisa para o jogo, de ganhar campeonato, de ganhar partida, de fazer X, Y, Z. Eu simplesmente vou lá, jogo bola. E, porra, isso é sensacional, porque parece um outro esporte. É claro, é outro esporte, né, no campo, mas sem ter essa obrigatoriedade, né? Essas questões de campeonato, de competição, de pontuação, né, de ser reserva, de ser titular ou não, sem ter essas obrigatoriedades, né, que estão atreladas aí à competitividade do esporte, é muito mais divertido para mim. Então, tipo, é incrível quanto o futebol de campo, que era algo que eu conhecia, né, mas não necessariamente eu jogava, ele tá em outra prateleira completamente diferente do que o futsal. Porque o futsal, já tendo jogado minha vida inteira, ele parece que virou trabalho. Apesar de não ser meu trabalho, apesar de eu não ser pago para isso, ele transformou-se nisso que parece uma condição de trabalho. Então, que eu tenho que executar da maneira correta, eu tenho essas responsabilidades com o campeonato, com o jogo, com isso, com aquilo, com não sei o quê. E qualquer coisa mais minuciosa que eu vou fazer, eu tenho que pensar na próxima coisa, na próxima jogada, para quem que eu vou tocar, para quem que eu vou fazer, senão eu posso acabar prejudicando o time, sabe? Então, ficou uma coisa que, né, você tem que pensar demais para jogar e às vezes dá uma certa preguiça, né? Enquanto no futebol de campo, como eu só chego lá e só jogo e me divirto, e assim, não é nem questão que eu não leve em consideração o time, né? É claro que eu tento ajudar eles com fazendo parte do treino, né? Mas, porra, sabe, eu jogo bem, eu vou lá, eu jogo bem com eles, eu, né, marco bem, eu faço ali meus ataques, meus dribles, meus passes, tipo, eu não vou avacalhar só porque eu não faço parte do time. Mas é completamente diferente porque eu não tenho nenhuma responsabilidade, nenhuma função em si com o jogo, né? Com os campeonatos, né? Eu só simplesmente vou lá para treinar. E isso é, assim, é ótimo, porque é isso, eu jogo, eu me divirto para um caralho no futebol de campo. E eu me divirto muito mais do que no futsal. E isso eu fui perceber que está muito justamente atrelado por eu não ter nenhuma responsabilidade ali dentro, né? Como eu falei, eu não avacalho, né? Eu treino direito, eu treino com seriedade. Isso não é que uma coisa anula a outra, né? Não é porque eu estou me divertindo que eu não vou treinar com seriedade. Eu treino com seriedade, né? Eu discuto no treino, eu converso, eu falo, né? Eu também tenho ideias, eu também penso ali o futebol, eu também vivo o futebol que nem eles. Mas, por outro lado, é isso. Sem essas obrigações, né? Eu não me preocupo, eu não penso tanto assim. Então, eu posso jogar de uma maneira um pouco mais livre, até. E acho que, não sei se vocês acham que faz sentido isso, né? Mas. Acho que quando o futebol começa a ficar muito ali no tático, muito amarrado, eu acho que é algo que aprisiona muito mais o jogador do que propriamente ajuda ele, né? Claro que é interessante você ter, não só interessante, mas é necessário que você tenha alguns entendimentos técnicos do jogo, da movimentação, da marcação, do ataque, senão em certo nível de competitividade ou de profissionalismo, se for o caso, você vai se fuder, porque você não sabe como fazer tal coisa e a pessoa sabe mais, então ela só vai jantar você, seja no drible, seja na marcação, seja só em uma movimentação simples, né? Então você precisa, assim, ter esse entendimento, só que parece que a gente vai ficando tanto no entendimento, tanto no tático, tanto nisso, que vai ficando só completamente maçante, né? Então acho que vai se assemelhando um pouco mais a algo que é cada vez mais trabalho e vai deixando de ser aquilo que, porra, era o que fez a gente se apaixonar quando a gente era moleque, sabe? Quando a gente era criança, sabe? Ninguém aqui abria a porra do YouTube, a porra do... Ouvia na TV, né? Porque só fui ter o YouTube quando eu era mais pré-adolescente, ou coisa assim, né? E ninguém abria lá e via lá e colocava, tipo... Ah, distribuição tática de tal treinador de futebol. Porra, não, sabe? A gente via vídeo do Ronaldinho, do Kaká, do Cristiano Ronaldo, ou então, sei lá, de defesa de goleiro. E a gente se apaixonava por isso, sabe? Não pela questão tática em si. Isso vinha a posteriori. E a gente depois se debruçava sobre ela. Mas parece que hoje em dia a gente só se debruça sobre essa questão tática, sabe? E aí vai ficando um bagulho muito maçante, muito maçante. E é um pouco essa minha sensação no futsal que eu tenho, sabe? O futsal pra mim tem se tornado muito maçante, porque é isso, toda hora é tática, é isso, é aquilo, tem que fazer isso, mas e se o adversário fazer isso, a gente faz isso, e não sei o que, pra ganhar e piriri, e pororó, e porra, às vezes eu só quero jogar bola, tá ligado? E no campo tem essa possibilidade de jogar bola porque não é o meu time. Isso é bom pra caralho. E eu acho, sinceramente, que jogar sem essas pressões, sem essas expectativas, faz você jogar melhor. Acho que você fica muito em uma fluidez ali, um entendimento de jogo que é um pouco mais instintivo e natural do que você construiu, do que necessariamente aquele negócio
meio manjado, sabe? Então que você tem que dominar e tocar pra cá e fazer isso, fazer aquilo. Acho que ele permite um pouco que a criatividade ali apareça, sabe? Tipo, você vai ver, né? Acho que já ali na adolescência você vai ver o lance do Neymar, né? Na minha adolescência você vai ver o lance do Neymar. Você sabe que aquilo não necessariamente tá na tática. Tipo, ele faz o que o corpo dele ali tá pensando, né? O que ele tá pensando. Então ele vai virar pra cá, corta ali, corta aqui, e é isso, ele improvisa, ele é criativo no jogo. E aí você vai amarrando do jogo em tática, nisso, naquilo, porra, vai ficando chato pra caralho, sabe? Então, é isso. Queria fazer a reflexão um pouco sobre o que eu tô pensando, né, sobre futebol, o que jogar campo me fez pensar sobre futebol e sobre jogar campo em si e jogar futsal, né? E como foi bom pra mim jogar campo, como foi bom ter comprado essa chuteira pra conseguir jogar campo adequadamente, porque eu ia com chuteira de futsal e eu só escorregava pra caralho, né? E, enfim, era só isso. A chuteira é muito boa. Eu recomendo que vocês comprem se vocês tiverem oportunidade. E se ela tiver com bom preço, que convenhamos, R$ 1.000 uma chuteira é caro pra caralho, né? Ninguém tem dinheiro pra essa porra. Mas é isso, gente. Continue jogando bola, continue se divertindo. É bom pra caralho.